Olá, Adriana e Andréia Dantas, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Boa noite também para a Dona Wanda, sou Edivaldo, Márcio e para o Marcos, sejam bem-vindos. Selma e Dinho, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês. Rosilda Martins, boa noite também, Leda Lovato. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Michele, Rossato e Gabriel, boa noite para vocês. Cecília e Reinaldo, muito boa noite. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Valdete. Seja bem-vinda. Hoje na sua própria página, né, Valdete? Que bom. E boa noite também, né, para Nancy, que deve estar por aí, né? Boa noite, Luísa Nalim, seja bem-vinda. Boa noite também, Wagner. Seja bem-vindo. Então boa noite também para Elvira, né? Tá aí passeando. Boa noite para vocês. E um abraço para o companheiro dela também, né? Deve estar visitando a família. Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Jossanã, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Seu Luiz Alberto, aí está o nosso aniversariante do dia, gente. Seu Luiz Alberto faz aniversário hoje, né, seu Luiz? Salvo engano, 86 anos, né? Que bom. Que Jesus o abençoe, o ilumine, o proteja cada vez mais, viu, seu Luiz? Que venha outros tantos anos aí pela frente. Vamos então fazermos a nossa prece para nós pedirmos permissão a Jesus para iniciarmos esse momento. E como eu já disse, as nossas orações também, né? Um carinho especial ao seu Luiz Alberto, que faz aniversário hoje. E também a todos aqueles cujos nomes encontram-se anotados aqui no nosso caderninho de orações, de intenções. Todos aqueles que nesse instante estão aí povoando o seu pensamento. Que nós possamos vibrar e as nossas vibrações sejam levadas e conduzidas pela espiritualidade até cada um destes corações queridos a quem gostaríamos justamente de endereçar as energias necessárias para um despertar. É o que mais podemos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que sabemos do respeito ao livre-arbítrio das criaturas, mas desejamos do fundo do nosso coração que todas elas despertem, e um despertar cada vez mais rápido e consciente da sua verdadeira e grande tarefa, do seu papel na criação. Também ousamos pedir a Deus e a Jesus e a própria espiritualidade que nos auxilie a manter o clima, uma vibração de paz dentro do nosso lar. Primeiramente, é claro, dentro do nosso próprio coração, porque muitos de nós vivemos num turbilhão de sentimentos, de emoções, de sensações. E nós precisamos também desfrutar um pouco de paz interna, íntima.
mas que essa paz se estenda para o nosso lar, para os nossos familiares e principalmente nos nossos relacionamentos. Que todos eles se baseiem na paz. Que nós estejamos cada vez mais preparados para sentir a paz, sermos instrumentos dela e difundi-la a todas as pessoas. Que os ensinamentos, que as informações que nós teremos na noite de hoje nos auxiliem nesse desiderato e que sejamos cada vez mais beneficentes para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade, e obrigado a todos vocês por estar aqui participando nesses instantes desta família maravilhosa. Boa noite, Célia, Eva, Joaninha e Francisca. Boa noite também, Ana Cristina. Prazer revê-la aqui, Ana Cristina. Sr. Antônio Pausotto, boa noite também, Marina. Helenice, boa noite, seja bem-vinda. Oneida Alves, muito boa noite. Olá, Débora, boa noite também. Agradecer também aqui a Débora, né, que esteve lá com a família toda em Pirassununga, fazendo parte do nosso estudo, né, da nossa leitura e estudo lá em Pirassununga, ao vivo. Né? Obrigado, Débora. Filomena, muito boa noite também, seja bem-vinda. E eu sou o Luiz, estou falando aqui também, né? Parabéns e muita paz e muita luz para o seu filho, Sr. Luiz. Gente, então vamos lá dar sequência às nossas reflexões. Olá, Leiva, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos hoje, provavelmente, fechando esse título, A Beneficência, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a beneficência, nós vimos aqui, são vários espíritos que trouxeram também várias mensagens, todas no sentido de nos orientar. Maria Eleusa, muito boa noite. De nos orientar, sobretudo, a forma como nós devemos e precisamos fazer a caridade. As orientações são justamente nesse sentido, procurando deixar cada vez mais exaltada esta virtude que tem sido esquecida da criatura humana, né? Boa viagem então para ouvir aí por Igor, né? Essa madrugada. Exaltar justamente essa virtude que tem sido esquecida. Cristo veio, já deixou muito clara essa necessidade para nós, porém, passados quase 2000 anos, precisou da doutrina espírita como uma terceira revelação ou como um consolador prometido, reavivar os ensinamentos do Cristo, especificamente para poder trazer para nós novamente à tona a necessidade de se praticar o bem, de se fazer a caridade. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Tem dia, Maria Eleusa, que algumas pessoas também falam mesmo da dificuldade de conseguir entrar. Eu até vou ver depois se eu consigo desenvolver alguma coisa para a gente fazer transmissão também pelo YouTube, às vezes pode ser mais fácil. Mas vamos deixar mais para frente, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo, tá bom? Aí eu já vejo isso também. Dona Rosali, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo. Então, este capítulo está justamente nos mostrando, mas acima de tudo, nos mostrando formas adequadas. Principalmente a verdadeira caridade, que é aquela que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. E como nós veremos nos estudos de hoje, nessas duas mensagens, de um Espírito Protetor e de João, mais algum desses detalhes que levou inclusive o Kardec e a própria espiritualidade a colocar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, a forma, a verdadeira forma de se praticar a caridade, né? Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda também. A verdadeira forma. Olá, Marinha, Nadsan, boa noite para vocês. Maria do Carmo Ribeiro também, boa noite. Luciana Cristina, boa noite.
Felipe Bueno, boa noite também para vocês. Que bom todos aqui participando conosco. E a gente vai começar com esse texto. Aliás, se me permitam, vou fazer só rápidas considerações sobre o texto que nós vimos de Cáritas. Cáritas, que, segundo consta, foi justamente Santa Irene, martirizada em Roma por volta do ano 300 e alguma coisa depois de Cristo, que trouxe para nós a prece de Cáritas, maravilhosa, fantástica, psicografada em 1873. Ela trouxe para nós duas mensagens, e nessas duas mensagens a gente percebe que ela, do plano espiritual, saindo para fazer, como diz ela, a sua visita matinal, o seu passeio matinal, a sua caminhada, espiritualmente, ela conseguiu perceber as necessidades das pessoas ou as necessidades dos espíritos encarnados. E ela, do mundo espiritual, ela estava procurando praticar a caridade, principalmente inspirando, sobretudo, aquelas mulheres a darem sequência à sua vida, a se encorajarem, porque aquilo era uma necessidade para uma preparação para um futuro melhor. E interessante que ela coloca que algumas conseguiam captar de forma tão clara o seu incentivo, as suas palavras de encorajamento, que chegava até a olhar para o lado, na direção onde ela estava, mas é claro que não conseguiam vê-la. Até que ela diz que uma das mães, a mais jovem, levanta a criança como se entregasse para os espíritos: olha, cuida do meu pequenino, porque eu não tenho mais condições, eu não sei mais o que fazer. Então a gente vai percebendo que nós estamos cercados por espíritos que vão sempre nos inspirando, gente, sobretudo a termos coragem. Qual de nós não passamos por momentos assim, às vezes momentos difíceis e delicados, que a gente parou um pouquinho para pensar e vem uma voz lá de dentro e fala assim: não, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem. Às vezes nós achamos que vem lá de nós mesmos, mas não. Muitas das vezes são estes seres que estão aí nos inspirando, o nosso próprio anjo da guarda que nos inspira. Então eu só estou chamando a atenção disso para quê? Para a gente começar a ficar mais atento. Porque todo este auxílio não vem apenas e tão somente do mundo corporal, ele vem também do mundo espiritual. E quanto mais nós percebermos este auxílio que nos cerca, Geraldo? Muito boa noite, o Geraldo também é um dos aniversariantes dessa semana, Geraldo? Parabéns para você, viu? Muita paz, alegria, saúde, felicidades. Então, nós precisamos abrir mais os nossos olhos, porque todas as vezes que a gente perceber e a nossa sensibilidade conseguir nos mostrar todo o auxílio que nós recebemos, a gente vai conseguir também dar um passo mais adiante na nossa própria evolução. Boa noite, Cidinha Vieira. Essa percepção, ela é capaz de nos impulsionar mais ainda do que nós já somos empurrados muitas das vezes pelas circunstâncias da vida. Gente, falando de caridade, nós vamos perceber, inclusive nesses textos de hoje, quantas das vezes nós não temos aí durante o nosso dia alguém que bate a nossa porta e nos pede ajuda de alguma forma. Só que a gente precisa aprender a não esperar só bater na nossa porta, por isso que a gente viu os textos dos infortúnios ocultos. Então eu estou chamando a atenção de novo nesse texto de Cáritas exatamente para isso. Olha, vamos abrir os nossos olhos e começar a perceber mais todas essas palavras de encorajamento que nós recebemos. Não somente daquelas pessoas que estão à nossa volta e que nós podemos ver, mas daquelas que a gente ouve lá dentro de nós, que parece que vem da nossa consciência, que parece que vem do nosso coração, mas a gente sabe que muitas das vezes vem dessas companhias que nós temos e que tem por missão, por tarefa, exatamente nos encorajar. Ok? Então, na sequência, essa mensagem do Espírito Protetor, ele começa também de uma forma que muitos de nós começamos, que muitos de nós fazemos.
Ah, eu sou pobre e não tenho condições de praticar a caridade, né, Filomena? Isso é algo muito comum para muitas pessoas. Eu tenho certeza que quase todos vocês já devem ter ouvido essa frase. Ou nós mesmos já devemos ter repetido essa frase. Ah, eu sou pobre e não tenho condições. E ele começa exatamente chamando a atenção. Peraí, quem disse para vocês que caridade é apenas dar esmola a alguém, dar dinheiro a alguém, dar alguma coisa a alguém? Não. Quantas vezes, diz ele, estou vendo pessoas dizerem isso, mas que não são capazes de ter indulgência para com os seus semelhantes. Está aí. Lembra da questão 886? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então ele já vai falando, peraí, vocês estão falando que são pobres, não podem praticar a caridade, mas por que vocês então não sejam pelo menos indulgentes para com as faltas dos outros? Por que ao invés de serem indulgentes, o que está acontecendo hoje? Todos vocês estão se transformando em juízes dos comportamentos alheios. E eu pergunto, se estamos sendo juízes dos comportamentos alheios, é porque nós também gostaríamos que os outros fossem os nossos juízes? Porque na mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né, Joana Bandeira? Seja muito bem-vinda, independente do momento. O simples fato de nós não julgarmos o outro, nós já estamos dando um passo à indulgência. E ser indulgente é também ser caridoso. É isso que o Espírito Protetor está aqui nos inspirando. E quem diz que nós não temos exemplos desse durante praticamente as 24 horas do dia? Olhar para o lado, sermos chamados a atenção por qualquer coisa. E mesmo olhando para o lado, sendo chamado a atenção por tudo, a gente olha e a gente não consegue lembrar dos textos evangélicos e a gente deixa de praticar a caridade. Pois é. A Marinha falando questão da internet, realmente tem dia que é muito complicadinho, né, Marinha? Mas tudo bem, tranquilo. A caridade material, o próprio Espírito Protetor, ele vai dizer, olha, vou até contar uma história para vocês aqui, e vejam que ele fala que é uma história do outro mundo. A gente já leu essa história no Evangelho, eu vou repetir aqui com rápidas palavras, não vou fazer a leitura para não ficar cansativo, tá? Mas ele disse assim, vou contar para vocês uma história do outro mundo. Então tem gente que fica preocupada, será que é aqui que está acontecendo? Ele falou, não, é do outro mundo. 2 homens reencarnam, um rico e outro pobre, e cada um vem com a tarefa de ser computado, ser contabilizado, ser colocado num saco as boas ações que fizeram ou que fariam quando encarnados. Boa noite, Adaí, seja bem-vinda. Boa noite também para o seu companheiro. E eis que vieram, toda a boa ação, toda a caridade, toda a esmola, tudo aquilo em prol dos outros, colocava-se no saco. Terminado o tempo dos dois, foram lá, os sacos de cada um deles estavam ali separados, tá? E a pessoa que foi rica chegou e já reconheceu de plano, ó, aquele saco ali é o meu, porque eu fui rico e dei muito. E o pobre, automaticamente, também chegou e falou, opa, aquele ali é meu. Infelizmente eu fui pobre e não pude ajudar muito. Veja como que o Espírito Protetor começa o texto.
Muitos de vós dizeis, sou pobre e não posso fazer a caridade. Mas tem outras formas de se fazer a caridade, sobretudo através da indulgência. Essa não precisa de dinheiro, não precisa de posição social, essa não precisa de nada. Só precisa da boa vontade da criatura humana. E na questão relacionada à caridade material, ele conta essa história de outro mundo, dos dois. Chegando lá, tá aqui, esse é o meu, fui pobre e dei pouco. Opa, esse é o meu, fui rico e dei muito. Perfeito, vamos colocar na balança. Provavelmente, se fôssemos nós, né, aqui no nosso planeta, vamos colocar na balança para quê? A gente já está vendo qual saco é maior que o outro. E eis que coloca-se na balança, vejam que é uma história do outro mundo que o Espírito Protetor diz. Coloca na balança e aquelas parcas moedas que estavam no saco do pobre pesou muito mais do que aquelas que estavam no saco do rico. Por quê? Explicaram para o rico. Falou, rico, o peso das suas doações, o peso foi muito pequeno, foi muito baixo. Por quê? Porque nele não está carregada de nenhum tipo de privação que você veio a sofrer por aquilo que você doou. Agora o outro, o pobre, o dele está mais pesado porque cada moeda que ali se encontra, ela traz o peso das privações que ele, pobre, precisou passar para ele poder socorrer o outro mais pobre. O peso da moeda trazendo consigo o peso da privação. Gente, isso é para quê? Para que nós entendamos que a prática da caridade, como a gente está vendo em todo esse capítulo, ela não é apenas e tão somente uma esmola. Tanto é que o Espírito Protetor vai dizer na mensagem: ô pobre, você não deu esmola. Você não tinha condições de dar esmola, porque você não tinha nada sobrando. Você praticou a caridade. E praticou a caridade sem ostentação. Já você, rico, você praticava a caridade, mas inclusive mostrava para todo mundo. É porque você queria ver o seu nome grafado lá nos templos do orgulho, para que todos pudessem ver que você fez muito, que você deu muito. Só que na contabilidade divina, as coisas funcionam de uma forma diferente. Por isso a do pobre pesou mais do que a do rico. Dar sem ostentação. Ainda que seja o pouco. Ou, se você não tiver nada para doar, sede indulgentes. Sede misericordiosos, porque o perdão das ofensas também é caridade. Está aí. Questões simples que a gente precisa refletir. E que estamos refletindo. Até acho que nós podemos aqui, quase todos que estamos aqui, temos condições de dar alguma coisa assim, para materialmente auxiliar a diminuir a fome, a dor e o sofrimento. Mas o que nós precisamos, em especial, é aumentar a nossa capacidade de sermos indulgentes. E o nosso mundo, gente, ele está lotado de oportunidades de sermos indulgentes. Já falei, basta você ligar a televisão, basta você entrar nas redes sociais, basta você sair na rua. Você vai ver N oportunidades de sermos indulgentes e de sermos misericordiosos. De fazermos o bem. Aí a gente já vai entrar na segunda mensagem e última de hoje, que é a mensagem do Espírito de João. De sermos benevolentes. Porque se a gente pegar, João na sua mensagem vai começar falando a seguinte. Aliás, ele divide praticamente em três ou quatro partes. Primeiro, mulheres ricas. Oi, mulheres ricas, eu estou falando para vocês. Vocês não ficam o tempo inteiro
fazendo atividades dentro da sua casa e que as impeçam de fazer alguma coisa, de estender a mão para alguém. Não. Vocês, mulheres ricas, são capazes de tirar um tempinho, se quiserem, para se dedicar ao pobre. Vocês, mulheres ricas, diz João nessa mensagem, pode, no mínimo, porque principalmente naquela época era comum as mulheres serem mais prendadas, as mulheres estarem envolvidas com determinados tipos de serviço. Aliás, via de regra, eram as próprias mulheres que confeccionavam seus enxovais naquela época. Então, ele disse, olha, você pode confeccionar algumas roupinhas para, no período do frio, agasalhar as pessoas que não têm condições de adquirir um agasalho. Auxiliar uma mãe a cobrir um filho que vai nascer. E aí ele fecha o primeiro parágrafo dizendo: trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Veja que coisa interessante. Então, eles se dirigem às mulheres ricas e falam: olha, dá para fazer alguma coisa sim. Não pense que não dá. Não pense que nós somos totalmente inúteis. Não, nós temos utilidade. Aí ele volta para as mulheres pobres e fala o seguinte: e vocês, mulheres pobres e operárias, vocês também acham que não pode ajudar nenhum necessitado? Claro que pode. Pegue uma partezinha do seu tempo e faça algum tipo de trabalho, e que esse trabalho tenha uma renda e essa renda se reverta para outros corações. Você já vai estar fazendo alguma coisa. Ou se você está aí, não, eu preciso fazer um serãozinho, eu preciso fazer uma hora extra, pegue um pouco, uma parte mínima dessa hora extra que você vai fazer e ofereça àquelas pessoas mais necessitadas. Vejam como aconteceu na historinha anterior. Se você der algo que vai inclusive te privar de, não é do necessário não, te privar do supérfluo, pode ser que na contabilidade divina isso tenha um peso enorme. Então, você pode. Nada lhe custa, ou vai lhe custar muito pouco. Por exemplo, dar um calçado a quem anda descalço. Se são, aqui ele direcionando para as mulheres pobres e operárias. Se você é um operário, se você trabalha, há um mínimo de fazer uma condição, de fazer algo nesse sentido, não tem? As nossas leis trabalhistas, pelo menos, elas são bem benevolentes. Hoje, o trabalho escravo está abolido. Então, praticamente, nós temos os nossos horários de descanso, os nossos horários de lazer, os nossos horários de buscar a nossa adoração a Deus. Nós temos vários momentos. Nosso tempo de trabalho ele é limitado. Então, falou, peraí, por quê? Pega um pouquinho, uma rendazinha, junta um pouquinho seu aqui com um pouquinho seu ali. Gente, nós já vimos, eu mesmo já participei, já vi pessoas que trabalham no mesmo local, reúne cada um pouquinho ali, de repente eles montam uma cesta básica e conseguem suprir as necessidades de uma família. Está aqui, é a beneficência, são formas que eles vão trazendo para nós, para a gente entender. E principalmente para a gente ver que esse trabalho todo que nós estamos falando aqui, de caridade, não é algo assim de outro mundo, que muitas pessoas falam: eu não tenho condições, eu não consigo, eu não posso de jeito nenhum. Sim, é possível, está aqui as diversas formas. Por exemplo, ele vai voltar depois para aquelas mulheres, né, que se devotam exclusivamente a Deus. Por exemplo, as freiras, né, as irmãs de caridade. Vocês estão aí, tem o seu tempo, tá dedicando tudo a Deus, né? Helena Coelho, boa noite. Falei, vocês,
Não fiquem aí o tempo todo preocupados pura e exclusivamente em deixar os templos ou as igrejas bonitas para as celebrações e para os cultos. Não. Pense também numa forma de trabalhar e de auxiliar os necessitados. Nós temos diversas irmãs, aliás, muitas santas, né, consideradas pela igreja, saíram exatamente de pessoas que estavam ali, se dedicavam o seu tempo exclusivo para a igreja, mas não ficavam presas à igreja, saíam exatamente para auxiliar os mais necessitados. Então, ele diz, vocês que estão aí, não fica 24 horas por dia, não. Dedique aos pobres. Oriente as pessoas, por exemplo. Porque todas as vezes que nós orientamos alguém e damos um rumo para a sua vida, a gente sabe, né, que o verdadeiro sentido da vida, olha que coisa interessante, o sentido da vida, cada um, como se diz, tem um diferente, distinto, mas infelizmente a maioria das pessoas busca um sentido exclusivamente material. Mas a partir do momento que você passa a orientar, uma palavrinha que você jogue, uma dúvida que você plante na mente de alguém, já é, com certeza, uma alavanca que poderá amanhã tirar esta pessoa do lamaçal. Uma dúvida que você lança. Então, mesmo para essas pessoas, também não tem como ou ficar por conta e dizer que não podem fazer o bem, que não podem praticar a caridade. Depois, ele se dirige a todos. Ele vai falar, todos podem dar alguma coisa, independentemente da condição, da posição, do conhecimento, independentemente de qualquer coisa. Todos nós podemos contribuir de alguma forma, gente, para aliviar o sofrimento dos outros. Todos. Se isso for diminuir um pouco os nossos ganhos, como o João diz aqui, não se preocupe, porque você diminui seu ganho aqui, mas você aumenta o seu ganho de lá. Se a sua preocupação é justamente em acumular, em ganhar, então ele falou, olha, se você diminui aqui, fica tranquilo que você vai ganhar lá. E a gente não pode esquecer, né, que tudo aquilo que a gente se priva aqui nesse planeta é um tijolinho a mais que nós levamos lá para construir a nossa casa no mundo espiritual. Então, ele falou, o mínimo, as coisas pequenas podem ser feitas. Então, para aqueles que ainda não começaram, comecem, pensem nisso. Veja qual, seja pelo seu trabalho, seja por você ser dona de casa, a função em que você estiver, veja qual benefício você pode prestar em prol de uma pessoa necessitada. Qualquer um. Prometam para vocês mesmos que vão pensar nisso. Aqueles que já fazem, ampliem. Opa, isso aqui eu já estou, mas eu posso fazer mais. Então faça. Aqueles que ainda não estão fazendo, pensem nessa chance, nessa possibilidade, com base nessa leitura. Todos podem, ninguém pode falar, eu sou pobre. Não, alguma coisa você pode fazer. Prometam para vocês mesmos, e eu tenho certeza que a gente vai se aproximar da própria felicidade. E a gente vai ver no nosso próximo encontro sobre a piedade. Eu acho esse texto da piedade maravilhoso, fantástico, né? Porque ele ainda começa dizendo que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Dona Leopoldina, muito boa noite. Então, só que é o seguinte, a gente vai aprender aqui com a piedade, gente, que todo este esforço que a gente está tentando, pelo menos assimilar, para colocar em prática essa virtude, ele tem como contrapartida o sofrimento de alguém.
Claro, não é necessário que o outro sofra para que eu faça. Não. Mas ele tem essa contrapartida naturalmente, principalmente no mundo de provas e expiações. Então, se Deus nos oportunizou isso, a prática da caridade para combater o egoísmo, e muitas das vezes outras pessoas estão sendo privadas, às vezes, do necessário e dando-nos a oportunidade, por que nós vamos desperdiçar? Mas, no próximo encontro, quando a gente estiver falando da piedade, a gente aprofunda um pouco mais disso, né, Cidinha? Muito boa noite também. A gente aprofunda um pouco mais nisso, nessa outra leitura também que eu acho fantástica e maravilhosa. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, por compartilharmos esses momentos aqui juntos e que essa energia, essa vibração possa se estender, se espalhar pelo lar de todos vocês, pelo local de trabalho, pelo nosso Brasil principalmente e, por que não, para o mundo. Muita paz, que Jesus os acompanhe agora.